Olá pessoal, estamos já terminando 2019 e nesse finalzinho de ano, nós dos condomínios já estamos pensando, já estamos com a mente em 2020, ou seja, nas assembleias que normalmente acontecem no início do ano, janeiro, fevereiro, março, que são as assembleias ordinárias, onde vamos estar ali apresentando a prestação de contas, a previsão orçamentária para 2020, eleição de síndico, enfim, toda aquela pauta da Assembleia Ordinária dos Condomínios. E neste vídeo nós vamos estar tratando como elaborar uma previsão orçamentária para 2020. Então, acompanhe conosco. Antes de iniciarmos a prática da previsão orçamentária propriamente dito, temos que levar em consideração alguns parâmetros. Antes de colocarmos a mão à obra, ou seja, antes de abrir uma planilha do Excel e começarmos a trabalhar os números, temos que pensar em alguns parâmetros. Mas que parâmetros são esses? São os parâmetros da convenção de condomínio. Então, uma previsão orçamentária, normalmente, ele vai seguir parâmetros legais do Código Civil e também da Convenção do Condomínio, como, por exemplo, a forma de rateio, se é rateio por fração ideal ou rateio igualitário, toda essa questão do quadro de áreas. Então, antes de iniciarmos uma planilha, temos que acessar a Convenção do Condomínio, ter ela acessível para seguirmos para os próximos passos. Também é importante conhecer a estrutura física do condomínio. Caso a previsão orçamentária não seja feita pelo síndico, e sim pela administradora ou alguém da contabilidade, é necessário que essa pessoa tenha uma ideia, tenha uma noção da estrutura física do condomínio. Então, por isso, é necessário, se possível, visitar o condomínio, dar uma rodada no condomínio, conhecer a estrutura, conhecer as áreas de lazer, porque para fazer um orçamento, para fazer uma previsão de orçamento, é necessário ter em mente como está a manutenção do prédio, os equipamentos, enfim, toda essa questão física do prédio. Depois, o próximo passo é se basear no histórico de despesas, que pode ser baseado no próprio histórico de despesas de 2019 ou nos anos anteriores. É um parâmetro importante a considerar quando vamos projetar as despesas para o próximo ano. Não devemos também ignorar os índices inflacionários. Agora, em janeiro, já temos aí a aprovação pelo Congresso do novo salário mínimo, já temos aí uma prévia da inflação do período. Muitos contratos do condomínio já serão reajustados. Então, essa questão ela precisa ser prevista, ela precisa ser levada em conta na hora de planilhar os gastos do condomínio. Também temos que considerar os conceitos de provisão. O que seria esse conceito de provisão? Se o condomínio tem funcionário próprio, tem que prover, tem que separar um valor para as verbas trabalhistas, férias, 13º, rescisões. Esses são valores que devem ficar separados numa conta para que em um momento em que precisar dar férias ou até mesmo um fundo de rescisão, o condomínio não precise aí fazer uma chamada de capital, mas que já tenha esse valor provisionado. Uma outra demanda na previsão orçamentária é considerar as normas, né, como a NBR 16280, porque as normas de reformas, alvarás do bombeiro, essas questões todas, elas demandam um valor para a contratação desses profissionais. Né? O alvará de bombeiro, por exemplo, em nossa cidade, aqui em Balneário Camboriú, leva em conta, na hora de fazer a inspeção e adquirir o alvará, ele leva em conta as áreas comuns, a metragem das áreas comuns. E a taxa é baseada nessa metragem. Então, quanto maior a área comum, maior é o valor a ser pago.
Temos também que considerar uma margem de segurança, essa margem de segurança até para cobrir eventual inadimplência, né? Uma vez que nem todo mundo paga na data certa, na data correta, alguns têm problemas financeiros e essa margem de segurança deve ser prevista para cobrir os inadimplentes e ter aí um orçamento com uma certa folga. Um outro parâmetro a ser considerado numa previsão orçamentária é analisar condomínios semelhantes. Então, comparar o condomínio que está sendo visualizado aí com outros condomínios semelhantes. Por exemplo, condomínios clubes são semelhantes, condomínios residenciais de várias torres. Então, você da administradora ou você que é responsável pelo financeiro, que vai dar esse suporte na previsão orçamentária, deve ter como parâmetro outros condomínios com características semelhantes para você já ter uma noção, já ter parâmetros e não errar na previsão orçamentária. Ok? Seguindo então esses parâmetros iniciais, vamos para a prática da previsão orçamentária. Eu vou agora colocar a minha tela, né? Abrir o Excel e aí nós vamos organizar a previsão orçamentária. Lembrando que antes de já atribuirmos os valores ali, devemos ter em mãos a convenção do condomínio e organizar um plano de contas do condomínio. O que seria esse plano de contas? É agrupar as despesas por grupos semelhantes, por exemplo, despesas administrativas, despesas de manutenção, despesas com serviços públicos, despesas com a parte fiscal, a parte trabalhista, enfim. Então, esse agrupamento de contas facilita muito a organização depois da previsão orçamentária, ok? Então, vamos na sequência então, pessoal. Dando sequência então na nossa previsão orçamentária, já abrindo aqui o Excel, a planilha do Excel, nós temos várias abas. Conforme você pode ver, nós temos a primeira aba onde foi criado aqui um plano de contas. Esse plano de contas ele é composto de duas partes, sendo a primeira as contas de receitas e as contas de despesas. Como receita, nós temos a taxa condominial ordinária, receitas extraordinárias, fundos e provisões. Temos também receitas complementares. Enfim, essas são as receitas, né? Nós vamos estar focando aqui para a nossa previsão orçamentária na questão das despesas, onde nós separamos as despesas do condomínio de uma forma bem simples, sem seguir nenhuma metodologia contábil complexa, até porque essa planilha ela tem apenas uma finalidade gerencial para facilitar depois a elaboração da previsão orçamentária. Então, o primeiro passo é separar as despesas do condomínio, organizar as despesas do condomínio por grupos, né? E aqui nós separamos alguns grupos. Por exemplo, as despesas administrativas, que é um grupo de despesa que contém ali os honorários de síndico, honorário da administradora, honorário da garantidora, se tiver, seguros, despesa de cartório e correios, telefones e internet, tarifas bancárias, enfim. Então, todas as despesas do condomínio, aquelas que têm essa ligação de cunho administrativo, nós colocamos aqui. Um pouquinho mais abaixo, nós temos as despesas com contratos. Então, na verdade, são os contratos agrupados, né, nesse grupo aqui, né, do plano de contas. Despesas de contratos de portaria, limpeza, piscina, elevadores. Tá? Então, cada condomínio tem as suas particularidades, tem os seus contratos e nesse condomínio modelo que nós estamos abrindo a planilha aqui,
agrupamos esses agrupamentos de contas. Depois temos as despesas de consumo, né, que seriam energia, água, gás, depois materiais, manutenções, então vários grupos, né? Esse condomínio modelo que nós vamos estar nos baseando, ele é um condomínio clube, então por isso ele tem um nível de detalhamento um pouco mais profundo, né? Após agruparmos as despesas em grupos, o chamado plano de contas, nós já temos aí a base para a nossa previsão orçamentária. Eu vou abrir aqui agora uma segunda aba, tá? Nesta aba, então, nós temos já a previsão propriamente dito. O condomínio modelo aqui seria o condomínio Vila dos Corais. É um condomínio real em Itapema, em Santa Catarina, onde eventualmente prestamos algumas consultorias, né, na área de finanças e também auditoria mensal. Então aqui nós temos algumas colunas, onde a coluna B nós organizamos aqui, nós temos praticamente o plano de contas, agrupados por grupo de contas, né? Então, despesas de pessoal, serviços públicos, os contratos, manutenção e conservação, né? Então você pode observar essa planilha, né, com as despesas separadas por grupos. Até aí tudo bem, tranquilo, tá? E agora nós vamos para a segunda etapa. Após organizar essa coluna, que seria a organização das despesas, agrupando no plano de contas por grupos, por contas similares, nós vamos agora atribuir um valor anual a cada uma delas, tá? Esse valor anual, da onde que nós vamos tirar? Tá? Então, nesse condomínio específico, ele já tem um histórico, então fica mais fácil, né? Com base no histórico, com base naqueles parâmetros que nós falamos anteriormente, com base também numa projeção de inflacionária, né? Com base em condomínios semelhantes. Então, todos aqueles parâmetros que nós já tratamos, nós vamos alocar aqui os valores. Tá? Então, no grupo aqui de despesas administrativas, nós temos aqui um valor anual de R$ 105.123,10, que é a soma de todas as despesas. Tá? Depois nós temos as despesas com pessoal, né? Também salários, férias, uniformes, aqui ó, provisão para rescisões. Tá? Depois nós temos os serviços públicos, água, luz, gás. Esses aqui são os gastos das áreas comuns, né? Não, porque os gastos das unidades, o condomínio depois vai pagar a parte. Temos os contratos, manutenção, tá? Materiais. Tá? Então, o que é interessante? É saber de onde está vindo esses valores. Tá? Como aqui é um condomínio clube de alto padrão, esse condomínio ele tem 104 unidades. Tá? Depois eu vou passar algumas imagens desse condomínio para você entender um pouco a lógica desse condomínio, conhecer a estrutura do condomínio através do vídeo, e você vai entender a dimensão dele. Esse condomínio ele também tem um espaço gourmet, ou seja, um restaurante dentro do condomínio, que é tocado pelo próprio condomínio, onde tem garçons, chefes de cozinhas, caixas. Então, é uma estrutura já de restaurante dentro do condomínio, e exige também um orçamento próprio, um orçamento. Entre esse orçamento temos aí os salários, encargos trabalhistas, temos a questão de estoque, que é pago pelos próprios condôminos. Aqui nessa planilha nós temos R$180 mil de aporte dos condôminos para dar suporte ao estoque do espaço gourmet, algumas aquisições. Então,
Aqui vamos estar chegando então totalizando os gastos previstos para 2020 nesse condomínio, onde, somando todos os grupos do plano de contas, nós temos aqui um valor de R$ 1.455.648,30. Esse valor, então, conforme a convenção, que prevê um fundo de reserva de 10%, então acresce aqui 10%, 145.564, e o valor total do orçamento do condomínio Vila dos Corais para 2020 seria ali de R$ 1.601.213,13. Então é um condomínio que tem um orçamento milionário, digamos assim, e ele precisa ser muito bem projetado para que a gestão seja bem executada e que não tenha problemas no decorrer do ano com manutenções, com a parte de contratos e tudo mais. Após chegarmos ao valor anual, vamos para a segunda coluna aqui de valores, onde nós vamos colocar como orçamento. Legalmente ele é um orçamento anual, mas a execução dele, ele é executado mês a mês, então nós temos que, para nós mensurarmos o valor mensal, que é fácil. Após você preencher a primeira coluna, você vai preencher essa segunda coluna, colocando uma fórmula aqui de divisão por 12, né? Então você vai pegar o valor anual, dividir por 12, você vai ter aí o valor mensal de cada despesa. No caso deste condomínio, somando todos os grupos, nós temos aqui um valor mensal, de, já incluso o fundo de reserva, R$ 183.434,43. Então este é o orçamento mensal do condomínio. Também acrescentamos uma terceira coluna, tratando aqui o percentual de cada grupo de despesas. Então, as despesas administrativas, ela equivale a 7,22% das despesas totais, despesas com pessoal 15,2% e assim por diante. Então, depois de elaborar essa planilha, nós chegamos aqui a alguns valores importantes, que é o valor anual, o valor mensal, né? Aqui nós colocamos algumas observações para que fique claro para o condômino. Essa planilha ela vai ser apresentada em assembleia e, caso ela seja aprovada, essa será o orçamento do condomínio para 2020. Observações: o consumo de água e gás é cobrado conforme o consumo por apartamento. Então significa que esses valores aqui depois terão o acréscimo dos consumos individuais de cada unidade. Aqui também colocamos algumas observações dos parâmetros utilizados para chegarmos a esse valor. Um desses parâmetros é o histórico dos custos, né, do condomínio em 2019, a variação do IPCA dos últimos 12 meses. Também foram usados como parâmetro comparativos financeiros de condomínios do mesmo porte. Se fôssemos ignorar a questão do rateio por fração ideal, pegando este valor aqui de 133.434 e dividido por 104 apartamentos, nós chegaremos a um valor de taxa de condomínio por unidade de 1.283. Mas esse aqui é apenas um valor referência. Por quê? Porque nós temos agora que fazer uma nova etapa, que é trabalhar uma planilha de rateio, conforme a fração ideal de cada apartamento. Então aqui nós temos a previsão
planilha com a previsão, com todos os gastos do ano. Agora nós vamos pegar esse valor e executar o rateio. O rateio será executado de acordo com a fração ideal de cada apartamento. O condomínio ele possui 4 blocos, então nós temos aqui nessa planilha separado por blocos: bloco A, bloco B, bloco C e bloco D. Nesta segunda planilha, então, nós temos aqui a numeração de cada apartamento, a metragem privativa conforme a convenção e a fração ideal conforme a convenção. Após catalogar todos esses dados, que é um trabalho que você vai fazer apenas uma única vez, isso pode ser lançado no Excel ou no próprio sistema de gestão da administradora. Agora nós vamos chegar ao valor da taxa condominial, que é o rateio propriamente dito. Como é que se faz isso? Então, nós vamos pegar o índice fracionário. Então, temos aqui a fração. Como a fração ela se mede em percentual, nós pegamos aqui o valor que está aqui num valor decimal, nós passamos para o valor percentual, onde nós dividimos por 100, e aí, em seguida, multiplicamos esse valor, esse índice da fração, pelo valor do orçamento mensal. Então, o orçamento mensal que nós temos aqui nesta outra tabela é de R$ 133.434,43. Aqui nós temos na fórmula, na barra de fórmula, a fração ideal multiplicado pelo valor mensal da taxa, valor mensal do orçamento, valor total mensal, e aí ele vai retornar como resultado o valor da taxa de condomínio, que neste caso aqui, nesse apartamento, ele fechou em R$ 1.277,90. Já no condomínio, já no apartamento 102, por ter uma fração ideal diferente, pela metragem também ser, o apartamento ser um pouco maior, nós já temos aqui um valor de condomínio um pouco mais elevado. Então, observe a diferença. Se os apartamentos fossem iguais, a forma de rateio, o valor seria igual, mas como há diferença na fração ideal, também há diferença no valor da taxa. Ok? Então aqui é só para você ter uma ideia de como é feita esse rateio, E é com base nesse rateio que ele vai ser emitido mensalmente a taxa de condomínio, os boletos de condomínio, e com base nessa planilha de previsão orçamentária, que no final do próximo ano, ou na próxima assembleia, terá a prestação de contas, e essa prestação de contas, ela servirá, ela estará vinculado à previsão orçamentária aprovada. Algumas dúvidas que surgem com relação à previsão orçamentária é: se eu tiver um mês que os meus gastos forem maior que 133 mil, que é o valor aprovado mensal, eu tenho algum problema? Então, só lembrando que o orçamento ele é anual. Se algum mês você ultrapassar esse valor, você deverá compensar num outro mês terá que ser menor, porque na média, o valor mensal ele deve ficar dentro daquele valor aprovado. Porque o importante é você trabalhar a média mensal, onde no final do ano o valor ele tem que estar próximo desse valor aprovado aqui, que é o valor global, que eu falei 133, mas esse 133 mensal ele já está incluso no fundo de reserva, então o fundo de reserva
10% ele deve ficar retido numa conta poupança, o valor que se tem para gastar mensalmente é de 121.304, né? Ou 1.455.000 no ano. Tá? Uma outra dúvida que o pessoal tem também é, por exemplo, aqui no grupo de materiais, por exemplo, produtos para piscina, foi previsto aqui no ano R$19.134. Ou seja, R$1.594,50 por mês. Se eu gastar um valor a mais, um valor superior, né, eu vou ter algum problema? Não, isso daqui é apenas para uma organização gerencial. Se você gastar mais nesse item, né, o importante é que em algum outro item seja compensado esse gasto a maior, ou seja, num outro item você deve gastar a menor, para que no final as contas, o que vai importar é a média dos gastos, não necessariamente o gasto. Aqui é apenas uma previsão, é apenas uma ferramenta gerencial, embora a previsão orçamentária ela também é uma obrigação legal, conforme o artigo 1350 do Código Civil, que determina que o síndico deverá anualmente convocar uma assembleia geral ordinária para aprovação do orçamento e despesas, a tão famosa previsão orçamentária. E também, nesse mesmo artigo, fala em fixação das cotas, que é o rateio da previsão orçamentária, a prestação das contas do síndico, ou aprovação das contas, eleição do novo síndico ou reeleição da atual gestão. E, eventualmente, nessa Assembleia Ordinária, também pode haver uma alteração do regimento interno. Então, na Assembleia Geral Ordinária, já temos aí uma pauta pré-estabelecida pelo Código Civil, né? Então, a previsão orçamentária é uma obrigação legal. Esses valores previstos são apenas valores de referência. O que importa é o valor global, né? E o valor global nós temos aqui, que no ano os gastos eles não devem ultrapassar a 1.455.648,30, ou numa média mensal de 121.304. Se tiver algum problema orçamentário no decorrer do período, uma assembleia deve ser convocada. Se esse valor, se surgir algum imprevisto, alguma emergência que não seja coberta pelo seguro, enfim, uma assembleia deve ser convocada para levar ao conhecimento aos condôminos, para não correr o risco de, na próxima Assembleia Ordinária, não ter as contas aprovadas. Tá? Então, esse valor ele tem que ser monitorado mês a mês para não sair desse valor que foi previsto. Por isso, a importância de uma previsão orçamentária bem feita, porque é ela que vai dar um norte, vai dar a direção para a gestão do condomínio. Uma previsão orçamentária bem feita também vai dar segurança para o síndico e uma certeza de aprovação das contas, porque as contas sendo executadas dentro da previsão, elas já são pré-aprovadas, porque a previsão orçamentária já é a aprovação dos condôminos dos gastos destinados para esses grupos de conta. Então, quando os gastos ocorrem dentro da previsão orçamentária, as contas já estão pré-aprovadas. O síndico só terá algum problema quando ele ultrapassar esses gastos ou tiver uma discrepância muito grande entre o previsto e o realizado, né, por grupos. Por exemplo, aqui foi previsto mensalmente gastos administrativos na ordem de R$ 8.700, e aí, de repente gasta aqui nesse grupo um valor 3 vezes mais. Então aí vai merecer explicações, né, o que aconteceu, né, para a Assembleia aprovar as contas depois. Ok, pessoal? Eu vou passar em seguida
um vídeo mostrando o condomínio a qual essa previsão orçamentária pertence, que é o condomínio Vila dos Corais. Você vai assistir o vídeo, é como se fosse fazer uma inspeção predial para fazer essa previsão orçamentária. Ok? Espero que eu tenha ajudado, mostrando a forma, os processos de como que é feito uma previsão orçamentária do grande condomínio. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Né? Eu sou o professor Rodimar Manuel e o meu dia a dia é trabalhar com orçamento de condomínio, previsão orçamentária, a parte financeira, porque nas minhas auditorias eu acompanho, fiscalizo, monitoro essas previsões orçamentárias para verificar se a execução ela está dentro daquele orçamento aprovado, garantindo assim uma administração tranquila, uma gestão eficiente e tirando dúvida de síndicos, tirando dúvida dos condôminos com relação aos gastos do condomínio. Um abraço e até mais!